Olá, o assunto é carros e o tema: qual é o fundamental papel do consumidor, de nós consumidores, o que a gente pode fazer no mercado brasileiro para que a gente possa escolher melhores carros por preços e condições mais justas. Vamos entender um pouquinho do que acontece no nosso mercado, como tem sido o comportamento geral dos consumidores, para que a gente pense em melhores alternativas. Porque, como você sabe, nós temos carros caríssimos aqui no Brasil, tanto para comprar como para manter. E nós temos discutido esse tema aqui no nosso canal no YouTube, o seu carro ideal. E a ideia nesse vídeo é justamente pensar em qual deve ser o papel do consumidor diante dessa realidade. Mas para isso a gente precisa entender primeiro como que as pessoas têm comprado os carros no Brasil, para que nós possamos pensar em alternativas melhores. O meu nome é Leandro Mateira, eu sou consultor automotivo pessoal na Carro e Dinheiro e autor do livro digital Como Escolher o Seu Carro Ideal. E o que nós observamos é o seguinte, como você sabe, o mercado é regido pela lei da oferta e da procura. Então, em relação aos carros, é importante a gente lembrar do seguinte: eles são máquinas super complexas, compostas por milhares de componentes, e eles trafegam nas super precárias vias aqui no Brasil. A gente tem algumas estimativas de que apenas 12% das vias brasileiras são asfaltadas, então, e as que são asfaltadas a gente sabe também que oferecem alguns problemas, e realmente é um desafio muito grande. E como a gente sabe, existem muitas opções de carros no mercado, tanto em relação a marcas, modelos, formatos de carroceria, motorização, e isso tudo, todos os carros custam muito caro, como a gente já conversou. E então, considerando essa realidade, o que era de se esperar das pessoas? Que elas fossem bastante criteriosas na hora de escolher um carro, que planejassem e pesquisassem bastante, buscando o quê? Uma escolha consciente, uma escolha bacana, pensando na satisfação delas e das suas famílias. Mas, como a gente sabe, não é isso que ocorre. Por quê? Porque a maioria das decisões são tomadas baseadas em motivos emocionais. Sim, fatores emocionais acabam levando, em muitos casos, a compras impulsivas. E, em relação a esses fatores, chama muito a atenção o peso, a importância que as pessoas dão aqui no Brasil para o design, para a aparência do carro. E isso daí está um pouco vinculado também com a questão do status, e que, infelizmente, como a gente observa, ainda é bastante presente no Brasil a ideia de que carro representa status. E algumas pessoas até buscam um senso de exclusividade em alguns carros. E o que acontece? Aproveitando essa tendência, as fabricantes acabam trabalhando o posicionamento de um carro, né? Elas investem bastante em marketing, criam um posicionamento de preço para determinados veículos. E há alguns casos realmente impressionantes de que carros de segmentos inferiores acabam custando mais do que um carro com características melhores, simplesmente por causa do posicionamento, do design, e as pessoas aceitam pagar mais caro por um carro que não vale tudo aquilo que está sendo pedido. E mesmo se for um carro que oferece um projeto de baixa qualidade, um projeto considerado de baixo custo no exterior, quando chega aqui no Brasil, algumas fabricantes conseguem posicioná-los como se eles fossem carros bem superiores ao que na verdade eles são. E como eu costumo comentar nesse assunto de status, ninguém é o carro que possui, ninguém. Só que não dá para negar, a maioria das pessoas realmente dá muito valor para a imagem do carro e aquilo que as pessoas vão pensar delas quando elas aparecerem com aquele determinado veículo, né? Então, acabam considerando muito importante a opinião dos seus familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos,
o que esse pessoal todo vai pensar em relação ao carro que ela possui. E isso é algo que não faz muito sentido. E sobre esse tema de status a gente vai conversar mais em outros vídeos. Agora tem outro lado que é o seguinte: às vezes muitas pessoas acabam sendo seduzidas de uma maneira exagerada por alguns equipamentos, por alguns mimos eletrônicos dos carros, como centrais multimídia, sensores, e isso em determinadas ocasiões acaba sendo um fator muito decisivo para a compra, quando na verdade não é bem por aí, porque realmente a compra de um carro envolve muitos fatores e dá importância excessiva para apenas um, como algum equipamento eletrônico bacana, pode gerar uma compra desastrosa. E um outro ponto que a gente nota bastante é o seguinte: a fascinação que as pessoas sentem pelas novidades. Isso daí tem até um nome chamado de neofilia, que é a obsessão por busca de novidades. Isso é uma tendência mundial e, de novo, os fabricantes também exploram bastante isso. E então, toda hora a gente vê lançamentos e relançamentos. A palavra novo sempre procura ser associada a um carro. Agora, tem um fator importante aí, que pouca gente atenta, que pouca gente sabe, e não é só culpa, porque realmente o marketing é bastante trabalhado nesse sentido, mas o que ocorre é que no Brasil nós estamos no mercado emergente, e aqui o ciclo de produção dos carros acaba sendo mais longo do que em outros mercados. E o que acontece em muitos casos é que um pretenso carro novo não é tão novo assim. Para que um carro seja considerado realmente moderno, é necessário que seja um projeto integralmente novo, com mudança de geração efetiva, né? E o que acontece é que no Brasil há muitos casos de carros que são relançados apenas com pequenas mudanças estéticas. E eles não são novos, na verdade. Por quê? Porque às vezes nós temos muitos projetos super ultrapassados, considerando o quê? Carroceria antiga, motores super defasados, alguns motores baseados em projetos dos anos 80 ainda, plataformas antiquadas, algumas dos anos 90 também, que continuam equipando carros novos, e isso faz com que carros muito defasados sejam vendidos em várias faixas do mercado. Não pense que é só nos populares não, porque existem carros que custam mais de 60 mil reais e são projetos ainda dos anos 90. Então é necessário ficar de olho e não se deixar levar por lançamentos, novidades, porque o que a gente observa também, às vezes, tem muita gente que acaba reservando, fazendo uma compra antecipada de um carro que nem chegou na loja ainda, a pessoa nem fez um test drive e já concretizou a compra. E também nós temos casos piores ainda, do pagamento de ágio, o que não faz sentido, né? Esse ágio acaba resultando de uma ansiedade muito grande e é realmente algo que não é um gasto bem pensado, e então ele não faz sentido. E diante dessa realidade, o que a gente observa é que, por outro lado, há alguns casos de carros de boa qualidade ou que são bem equipados, na verdade, com equipamentos relevantes, importantes, e esses carros, alguns deles acabam fracassando totalmente no mercado, acabam sendo considerados micos, fracassos comerciais, sendo que na verdade eles tecnicamente são muito interessantes. E então a gente tem alguns casos muito preocupantes. Por exemplo, a gente teve casos aqui no mercado nacional de carros que no início tinham airbags frontais, isso no início da década passada, e ao longo do tempo perderam esses airbags e passaram a vender mais, mostrando que os consumidores realmente não davam importância para um ponto essencial como esse. A gente tem no mercado hoje SUVs sendo vendidos por mais de 130 mil reais, sem contar com controle de estabilidade.
que é algo fundamental em veículos com um centro de gravidade mais alto. Então, para um pouquinho, por favor, e pensa comigo. Quantas pessoas você conhece que efetivamente dão importância para o essencial fator segurança na hora de escolher um carro? Quantas pessoas você conhece que levam em conta a segurança do modelo na hora de definir a compra? Quantas pessoas procuram saber as notas que os carros que elas estão pensando em comprar, quais foram as notas que esses carros tiveram no teste de colisão, no crash test, né? Quantas observam as notas no Latin NCAP? Realmente isso é algo extremamente preocupante e mostra que as pessoas não valorizam aquilo que efetivamente seria importante aqui no Brasil. Então, qual que é a conclusão? Nessa nossa conversa aqui, nesse nosso vídeo, a ideia é que aqui no nosso canal, o Seu Carro Ideal, a gente busque pensar em melhores alternativas, em melhores possibilidades, pensando na compra e manutenção do seu carro. Por quê? Porque, pelo que a gente observou, a gente conversou até agora, muitas das compras são feitas sem critério e isso pode levar a arrependimentos, frustrações, riscos elevados e surpresas que podem custar bem caro. E o mais preocupante é que o comportamento médio de consumo dos brasileiros acaba influenciando nas condições do mercado. Por quê? Porque qual fabricante vai investir e se preocupar em oferecer um carro de qualidade, um carro seguro, se os clientes não estão interessados, se eles estão aceitando pagar bem caro por carros defasados? Então, o que a gente pode fazer para mudar isso e buscar melhores alternativas para nós? Pensando em pessoas, consumidores que dão valor ao seu dinheiro. A ideia é buscar mudanças nas prioridades, nas exigências e fazer com que aos poucos aumente a concorrência também. E só para você ter uma ideia, para não ficar tão abstrato, um exemplo de notícia recente: nos Estados Unidos, a Honda promoveu um recall do novo Fit. Por quê? Porque ele, em um dos testes de colisão de uma entidade lá, o IHS, o carro acabou recebendo uma nota muito ruim. E a Honda fez melhorias e fez novos testes até que ele tivesse uma nota aceitável, né? Então, olha só, a fabricante melhorou o carro para que ele tivesse uma melhor nota no teste de colisão. E o que aconteceu é que ela agora promoveu um recall para oferecer um reforço para os carros que já tinham sido vendidos, para tornar os carros que já foram vendidos mais seguros. Isso ocorre no mercado desenvolvido, em que os consumidores são mais exigentes. Por isso, vamos pensar bem, vamos planejar bem as nossas decisões de compra, porque se nós tivermos decisões e escolhas mais eficientes, a ideia é de que surjam novas preferências, novas exigências e que aos poucos realmente a gente consiga buscar as melhores alternativas no mercado e que o mercado, com o passar do tempo, melhore também. A ideia é sempre essa e é o que eu busco também no meu trabalho como consultor automotivo pessoal na Carro e Dinheiro. O site é www.carroedinheiro.com.br. O meu serviço é realmente personalizado, eu avalio o perfil das pessoas e faço as sugestões dos melhores modelos, pensando em uma série de fatores realmente importantes. E também eu publiquei um livro, o livro digital, Como Escolher o Seu Carro Ideal, disponível no site www.oseucarroideal.com.br. E nesse livro eu procurei sintetizar, resumir um método com os 5 passos essenciais, na minha visão, que são importantes para uma boa escolha de um carro. E se você gostou desse vídeo, também convido a se inscrever no nosso canal, o Seu Carro Ideal. Eu agradeço bastante pela sua atenção e vamos continuar conversando sobre assuntos que afetam
o seu carro e o seu bolso. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima. Até mais.